boa tarde. Começando mais um episódio do É Isto, um podcast que vocês podem ficar à vontade para conversar sobre vida, filosofia e curiosidades. No episódio de hoje estou com Tâmara. Vou dar a introdução de Tâmara. Tâmara é formada em Direito, hoje ela é assessora, casada com Thales. Tâmara entende de vinhos e coleciona indicações sobre gramado. Inclusive, quem quiser dica, pode perguntar a ela. Hoje ela entende de vaquejada e acompanha Thales na saga do gado. Compartilha comigo o propósito de vida, indicações de leitura e torna a vida muito mais leve com sua amizade. Muito obrigada. Palminhas para a Tâmara. Também comigo está Matheus, o fono do HU. Matheus é aquele amigo pronto para viagens, inclusive pipa, crossfit e saídas aleatórias também é com ele mesmo. Nas horas vagas, tira foto dos seus amigos para usar como queimação nos dias dos aniversários, né, Matheus? Como um bom melancólico, organizado e disciplinado, além de tudo, é um amigo muito querido e pronto para uma resposta sincera e prática. Seja muito bem-vindo. E também estou com o Pablo. Pablo, ele é professor da Unip, doutorando na UFPB. Além de professor, ele também faz umas ótimas avaliações de cafeteria e restaurante. Indicações é com esse grupo aqui, viu? Casado com Daniele, é reconhecido pelo seu acolhimento com os amigos, um ótimo ouvinte e também pronto para bons debates. É isto, composto, essa mesa de hoje importante. Um tema leve, minha gente, um tema muito tranquilo. Para começar o quê? 2023. Vamos trabalhar sobre como ter esperança para um novo ano. Começando já assim, abordando uma perspectiva do quê? O que é que foi 2023? Como é que foi 2023? Foi um ano realmente sombrio? Foi um ano desafiador? Como é que foi a pegada de 2023 para vocês, para cada um aqui? É isto começando. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ultimamente... Eu posso começar? Pode. Tá. Eu tava aqui à esquerda e achei que era eu. Bem jogo de tabuleiro. 2023 foi um ano bem desafiador. Em todos os lugares que eu chego, comento com as pessoas e realmente, assim, é quase unânime. Foi um ano bem desafiador. Inclusive, assim, perto do Natal, tenho perguntado às pessoas, dizendo, quase que eu não tô sentindo aquele espírito natalino, quase não tô sentindo o espírito de festa. E aí eu acho que o primeiro desafio é a gente entender o que foi 2023, né? Porque é um ano que todo mundo tá achando difícil, todo mundo tá com dificuldade, todo mundo, ou quase todo mundo, tá com dificuldade em superar ou em aceitar tudo que passou. Bem, a gente saiu da pandemia e eu achei que não seria fácil sair daquela 2020, 2021. Para mim, uau, tinha sido o pior ano de todos. Mas aí veio 2023 nos surpreendeu, né? Eu não sei se pelos contextos profissionais ou pessoais, mas falando de mim individualmente, eu vejo que foi um ano, sim, bastante desafiador, principalmente na área profissional. Não sei se o tempo está passando mais rápido, a gente está com a impressão que o tempo está passando mais rápido e a gente está nadando para conseguir... Posso botar ele mais para aqui assim? Sim. Pronto. Para conseguir nadar conforme a maré está agitada, né? Então, a minha impressão é bem isso de 2023. E eu não sei se eu respondi direito ou... Não existe direito. Não existe resposta correta. Mas eu passo para o próximo, vai lá. Aqui é de filósofo e curioso, todo mundo tem um pouco. É verdade. Então, Pronto, então é a minha perspectiva de 2023. Fiquei pensando, meu Deus do céu, 2023. Acho que eu não tinha parado pra pensar que o ano tava tão perto de acabar ainda. Tipo, sabe quando você vai ainda tá seguindo no automático, com o flow, né? aquela coisa, Natal, enfim, deixei passar essa coisa de... Antigamente eu acho que eu ficava mais, meu Deus, final do ano, quando você é mais novo, enfim, criança, tinha aquela coisa, né, Natal, de chegar o Natal e ser o fim do ano. Eu acho que quando você trabalha, acaba que uma coisa emenda com a outra. Mais o mesmo. Se não tiver férias, vai ser fim do ano do mesmo jeito e você vai estar trabalhando do mesmo jeito. E acho que acabou que minha mente meio que desassociou um pouquinho. Eu fiquei pensando, caramba, 2023. Mas foi muito importante pra mim pela questão do mestrado. Eu acho que isso foi um ponto importante pra mim, essa questão de finalizar esse ciclo. E aí acaba que eu fiquei pensando, assim, que foi um ano conturbado, assim, mentalmente, pra questão de, tipo, de terminar esse ciclo, quanto isso me desgastou ao longo dos meses. E a questão de ter que adiantar, de ter que adiar, né? Que eu tive que aumentar a quantidade de tempo, enfim,
prolongar esse prazo, mais 6 meses, e quanto isso me desgastou naquela época, e quanto eu fiquei, meu Deus do céu, será que isso vai terminar nunca? Esse ano se arrastou aí por mais 6 meses, que era pra ter definido em fevereiro, só foi em setembro, enfim. E aí eu fiquei pensando, mas que chegou ao fim, eu acho que talvez eu fique me apegando a isso, que os problemas, assim, não todos, né? Óbvio que muitas coisas se arrastam, mas o ideal é a gente tentar focar nessa questão do que passa agora, mas do que talvez tenha um fim, né? E que é importante esses fins, que eles trazem novos começos e que aí a gente pode tentar realmente se reorganizar, se readaptar e tentar ganhar um pouco de força e ânimo para conseguir seguir a vida, enfim. Eu acho que é isso. Achei filosófico. É bem filosófico, né? Já deu, né? Bom que sou o próximo a falar, né? Doutorando Tá difícil. Federal, enfim. Não, pra mim 2023 foi um ano bem... Tá todo mundo falando desafiador, né? Pra mim foi também desafiador, porque eu acho que esse ano eu consegui fazer coisas que até 2022 eu não tava fazendo. Então eu entrei no doutorado e também entrei na parte do louvor da igreja. Então eu comecei a acrescentar coisas na minha vida que antes eu tinha deixado um pouquinho, né, adormecido. E esse ano foi um ano de muitas mudanças de rotina, de mais trabalho. E pra mim foi um ano que passou muito rápido, assim. Passou pandemia, né? Teve pandemia, a gente teve todo aquele processo de pandemia, mas 2023 pra mim passou muito rápido e também muito de conseguir transformar esse trabalho em algo bom pra mim, de tirar todo o proveito de tudo que eu tava fazendo pra pensar o que é que eu posso fazer de melhor, o que é que eu posso melhorar. Então, foi desafiador por esse lado, de sempre estar enxergando nas coisas algo bom, enfim. E a questão, às vezes, do sombrio e do desafio é justamente essa. Exato. Você enxergar que existe algo ruim, realmente você tem que trabalhar com algo que é dificultoso, que você vai ter que se esforçar muito para sair daquilo ali, mas muito necessário. Exatamente. Porque vai conduzindo você em caminhos que você não imaginava, que você se encontra e que você realmente gosta. Então, é uma dor que a gente queria pular, mas às vezes acaba sendo tão necessária para a mudança, né? Para o sentido de evolução, o sentido até de prosperidade mesmo. Eita, meninos, já meti um... É esse... Porque eu percebo que antigamente, talvez, né? Eu vou tomando consciência em relação ao meu eu anterior e meu eu de agora, que antes a gente não... Pelo menos eu não tinha essa consciência, né? De que o ruim, no fim, vai se tornar algo bom por conta da mudança que vai gerar no meu eu atual, entendeu? E aí, isso me faz pensar, não, mas isso foi péssimo, mas olha o que isso fez agora, né? Olha o que minha mente, né, vê agora. E é uma coisa que a gente não consegue ver naquele momento que a gente tá passando. A gente não consegue ver a luz do fim do túnel. É meio clichê essa frase, mas a gente não consegue ver aquilo dali. E aí, quando a gente passa e a gente vai construindo essa maturidade, a gente pensa, caraca, eu precisava passar por isso. Eu precisava estar naquele momento passando por aquela dor, passando por aquela situação, para que agora eu consiga entender o que é que tá acontecendo. Então, Deus vai... sair da zona de conforto, né? Sim, sempre que a gente sai daquele lugar e vai para um lugar de sacrifício, de renúncias, é aí onde a gente verdadeiramente amadurece e cresce. E é justamente a questão do... Eu saio disso amadurecendo. Eu saio dessa questão amadurecendo. Uma das coisas... Assim esperamos. Uma das coisas muito boas que a gente, no nosso grupo de conversa, é a questão realmente da responsabilidade, né? Vamos largar aí esse auto-mimo. Vamos largar aí essas autorreferências. Nada de achocolatado. Nada de achocolatado. E é necessário isso, porque às vezes você realmente cria uma casca de você alongar músculos de paciência, você alongar músculos de perseverança. E não é necessário. É muito difícil. Muito difícil. Coléricos. E 2023, pra mim, trouxe essa perspectiva de realmente, foi um ano muito desafiador, mas um ano que eu termino muito feliz. Por estar colocando em prática coisas... Mas eu acho que é visual, né? Mais um cheque, Eu acho que é visual, pelo menos pra mim, assim, eu vejo essa felicidade. Eu tava falando com o Pablo, né? Eu fiz, acho que é importante pra Raíssa terminar o ano dessa forma, porque isso vai fazer com que esse check no final do ano é importante pra dizer assim, cara, olha como eu tô terminando, né? E que dá aquele gás pro começo do próximo pra dizer, se eu terminei dessa forma nesse ano, eu consigo ampliar os meus cheques no ano que vem. Dobrar a meta. Dobrar a meta. Né? E é muito bom pra colérico, né? A questão do desafio, do conseguir fazer e colocar à frente. E é muito difícil você sair da sua zona, até do que é ruim, é difícil, porque você tá acostumado. Você tá acostumado ali com a escuridãozinha, tá ali, tá bacana, eu já conheço a dor, fazer o mínimo. E às vezes você pensa que realmente tá fazendo o máximo. Porque aquilo ali, né, você pensa que realmente tá fazendo o máximo, mas não é seu máximo. Às vezes você tem um olhar mais distante da situação, às vezes um olhar até menos emotivo,
diante do problema, um olhar um pouco mais racional e distante emocionalmente, para que você realmente veja que não pode ser só mais um ano. Tudo bem, tá pesado, tá caótico, mas não pode terminar e começar no automático. E é isso que o Matheus disse, é muito necessário mesmo. Às vezes a gente tem uma dinâmica tão automática de entra um, sai outro, acabou um ano, entra o outro, que a gente não faz essa autoavaliaçãozinha de quanta coisa aconteceu. Teve uma trend dessa do Instagram de você selecionar as fotos do ano, né? Enfim. E aí eu voltei pra janeiro no meu celular. E eu olhei e falei assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa nesse ano. Tanta coisa legal. Muitas viagens, né? Amém. Muitas Isso viagens. foi importante pra mim, assim. Pipa todo mês. Pipa todo todo mês. mês. Não é um gramado, mas... Né, enfim, tá na Paraíba, tá viajando, tá no Rio Grande do Norte, tá no Nordeste, né? Mas, enfim, é isso, né? É o que dá. No momento pra alguns, né, Tâmara? Mas é interessante você parar pra pensar. Eu até coloquei, acho, no Instagram, comentando alguma coisa sobre isso, dizendo que às vezes a gente se pega e esquece de apreciar esses momentos, né? Essas coisas que às vezes podem ser pequenas ou não. Enfim, não precisa ser pra gramado, não precisa ser pra pipa, mas às vezes um momento diferente na sua semana, enfim, com seus amigos ou com alguém que você gosta. Isso quebra, e isso é importante também, né? A gente tentar ver esses momentos que são importantes e que acaba que a gente super, né, aumenta a questão dos lados negativos, que são ruins, óbvio. O negativo sempre vai chamar um pouco mais de atenção, né, no seu ano, principalmente se for uma coisa maior, mas que os pequenos positivos também deveriam contar muito, né? E eu acho que essa reflexão que eu tive quando eu parei pra ver o tanto de coisa boa que tinha acontecido, eu fiz, caramba. Colocar a lupa, né? Exatamente. Colocar a lupa e colocar... Encontrar beleza no ordinário também, Isso. né? Nas coisas pequenas. Exatamente. Porque a gente acha que é só feliz quando acontece algo que muda a nossa vida, que é uma coisa estrambólica. Mas as pequenas atitudes, o nosso dia a dia com o nosso marido, nossa esposa, nosso namorado, enfim... traz momentos de olha, caraca, daqui eu tô sendo feliz também. Não, eu preciso estar em tal viagem, com tal pessoa, de tal jeito, tomando tal sorvete. Não, mas olhar para as pequenas coisas do dia a dia, acordar, enfim, coisas bem mais e eu tranquilas, já pensei né? que isso também puxa a questão também já da rede social, que a gente, da comparação da comparação, comparação, né? Enfim, aí de achar que o 2023 do outro é melhor que tá sendo melhor que o meu, porque eu não a grama do outro é sempre mais verde, né? E já é claro. Ele veio com a cola dele, deu cola mental, pra ter os cortes, né? Os cortes do podcast aqui, tá? Eu trouxe Bruno Perini, versão paraibana. Com sotaquezinho oxente. Falando sobre esse lado racional e emocional, né? Que você tava falando. O racional meio que agora tomou um aspecto negativo, né? Uma palavra negativa. Fulano é muito racional, tem que se deixar levar. Mas eu vejo justamente ao contrário. Às vezes a racionalidade nos traz emoções mais reais. Então, pensar na vida, entender como aquilo está funcionando, em muitas situações nos faz sentir o que verdadeiramente a gente tem que sentir no momento. Você estava falando, Pablo, do ordinário, né? A gente só consegue perceber o que é ordinário se a gente parar e pensar. Porque a emoção do dia a dia, vou fazer um café da manhã, porque em seguida, daqui a 10 minutos, eu tenho que trabalhar. Não, vou parar, pensar, vou aproveitar meu café da manhã, porque esse aqui é o meu momento com a minha esposa, com meu marido. Então, se a gente parar e pensar, na verdade, é uma coisa boa. E não esse sentido negativo de frieza ou de outras concepções que as pessoas trazem, né? Mas assim, vou parar, porque aqui o meu café é o meu momento. Então, eu vou parar, tomar o meu café, daqui a 10 minutos eu começo a trabalhar. E não, ao contrário, aquela emoção de, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para tudo dar certo, né? E para quem é um pouco controlador, assim como eu, quando as coisas fogem do controle, aí é onde o caos impera, né? Para você, para a pessoa que é assim. Então, se tudo não sair perfeitamente como está planejado, aí pronto, ferrou. Mas aí a gente tem que trazer a racionalidade para entender que justamente a gente não tem controle sobre tudo aquilo. Até trazendo para um lado mais cristão, né? Que todos aqui somos. A gente tem que deixar também as coisas acontecerem como tem que acontecer. E não como a gente quer que aconteça, né? E aí é onde entra... 2023 foi muito ruim. Mas aí foi muito ruim por quê? Porque muitas vezes... Exato. Será que foi em todas as áreas? Isso. Porque muitas vezes não aconteceu como a gente queria que acontecesse. Isso, perfeito.
É isto. Eu tava vendo um post no Instagram do psicólogo que eu sigo, que ele estava comentando sobre essa questão das metas que a gente cria, né? No começo do ano, geralmente tem muita gente que gosta de fazer isso, a lista do ano que eu quero pro ano que vem. E bota metas que muitas vezes até você sabe que são irreais e muito mais difíceis de conseguir. E acaba que você se frustra por não ter conseguido. Chega no final do ano, chega em dezembro e você fica, meu Deus, não cumpri nem metade do que eu coloquei. Só que aí, muitas coisas você quase conseguiu ou você caminhou para conseguir e isso, às vezes, você deixou para lá ou então esqueceu ou então não parou para pensar porque talvez para você o foco é somente dar o check na meta final, digamos assim. Tipo, não vive o processo, né? Isso, não exatamente. Não vive aquele processo de se conhecer. Porque eu acho que realmente é um processo... você pensar, analisar assim, são 12 meses. 365 dias. É um processo que você tem que se olhar. Você tem que analisar realmente quem eu fui diante desse ano, como eu encarei realmente uma adversidade. Acho que também tocou num ponto muito importante também, a questão do credo da fé, né? Você acreditar que realmente Deus está governando o centro assim, da tua vida, Deus está governando um ano, Deus está governando uma vida, não existe essa questão de um ano caótico, um ano... Né? Não existe erro nisso. Realmente, tem coisa que é muito mais difícil falar, aprenda com a dificuldade, porque existem dores que são desproporcionais. Mas é olhar a vida de uma perspectiva muito divina. Porque realmente a vida é um dom. E o que é que eu estou fazendo com o dom que me é dado? O que é que eu estou fazendo realmente com aquilo que é colocado dentro de mim, como eu estou encarando, como eu estou levando? Será que eu estou sendo tão automática que eu não estou colocando uma lupa sobre um ponto positivo, que eu não estou olhando demais um ponto negativo e colocando ali em ascensão? E lógico que a gente não vai romantizar, né? Apaga todos os erros, não errei, 0 defeitos aqui, mas colocar, não, se enxergar na sombra. Errei nisso, isso aqui é algo que eu preciso melhorar agora, isso é algo que eu não mexo. Isso tá falando, Raíssa, também é um ponto de humildade, né? Você se colocar na posição de humilde e entender, cara, o que é que eu preciso melhorar, o que é que foi bom pra mim, o que é que não foi bom pra mim. E olhar pra isso com olhar de humildade, porque às vezes a gente não olha com olhar de humildade e diz, eu tô, né, passei por isso e vou continuar dessa forma, desse jeito. Mas é olhar pra dificuldades assim, pô, o que é que eu posso aprender com isso? Tá entendendo? E às vezes os ciclos podem se repetir no outro ano e você acha que Exato. é mais um outro ano ruim. Naturalmente, eu acho que eles vão se repetir. Mas é a forma como você age com eles. Eu acho que naturalmente, ao longo do tempo, eles vão começar a repetir. Mas como é que você transforma aquilo dali? Tá, já passei por isso. Como é que é? Dessa vez que tá passando a mesma coisa, uma coisa parecida, eu vou lidar com ela. Tá entendendo? Porque os ciclos, eles vão se repetir. Perfeito. Não tem às vezes, importante, um ponto importante. E além dos ciclos, as situações também, Isso. né? Que a gente tem que lidar com vários tipos de coisas. E parece que tá tudo acelerado e muita gente. No e-mail do muita 2, né? exigência. Do WhatsApp. Isso. E acho... Entendi agora, por isso que eu fiz isso. Essa questão que, pra mim, são 2 fatores muito complicados nessa questão de fechamento e início de ciclo. É os 2 loops. Você fica com o passado. Como era bom meu passado, como era bom antigamente, como era bom... E paralisa. E você fica ansioso com o futuro. Como é que vai ser o próximo? Como é que eu dou o passo adiante? Como é que eu faço adiante? Será que eu parei no tempo? Existe muito essa questão de, às vezes, o passado, ele realmente, você ficar nessa sensação de, queria estar como eu estava há 2 anos, eu queria há 3 anos atrás, aquela época que era boa. E isso a gente não tem a sensação, mas isso é muito paralisante. Esse saudosismo de antigamente, que a gente compara hoje, né, antes da pandemia e pós-pandemia. Porque o marco de vida. E realmente ter essa perspectiva de passado é passado. Ele tem que me ensinar a ir adiante, mas ele, de saudoso a glorioso, passa. Não. E eu acho que realmente é isso mesmo. Assim, primeiro que eu acho que é um exercício difícil. Você conseguir realmente, primeiro de tudo, é se tirar dessa situação, desse ciclo vicioso da sua mente, de ficar, meu Deus do céu, não tô fazendo nada diferente, meu passado era bom, meu atual é ruim, meu momento atual é ruim e tal. E eu acho que a primeira coisa é realmente conseguir sair dessa situação e se observar, se enxergar e dizer, não, o que é que eu posso fazer para mudar isso agora, de agora em diante, né? Para fazer esse meu futuro ser melhor, né? De acordo com cada situação, de acordo com cada vivência e tal. E aí eu acho que o primeiro passo é esse mesmo, é conseguir se observar e saber o que é que você pode mudar a partir disso e ter a atitude de querer mudar esses ciclos, esses padrões e tal, o que pode ser mudado dependendo da situação, enfim, né? A gente sabe que são muitas realidades diferentes, camadas, muitas coisas que cada situação é uma situação, enfim. E às vezes as situações elas não podem ser mudadas, porque independe de você, muitas vezes. E como é que você vai aprender a lidar de forma diferente com essa situação, para que você não entre novamente nesse buraco
negro mental aí de você ficar se repetindo e se autoflagelando, digamos assim, de maneira ruim, que não vai fazer com que você cresça nem saia desse local. Eu acho que é muito disso também, assim. E que é difícil, que terapia mais uma vez, enfim. Mas que acho que quando você consegue se observar meio que de fora, né, e pensar um pouco mais, né, fora da caixa, talvez você consiga quebrar esse padrão de ficar com essa sua mente de forma tão mais negativa. Tão atolada, né? Atolada, exatamente, sair disso mesmo. Matheus, tu falou na questão do mestrado, né? Quem acompanha sabe, quem me acompanha sabe, realmente foi muito desafiador. Como é que tu olhou para essa perspectiva do mestrado, diante do desafio, diante do caos, tu fez, não, isso tem um fim, como é que vai ser? Primeiro de tudo, minha pesquisa começou com a revisão. E aí eu tinha que ler apenas mais de 1000 artigos, digamos assim. E aí, acho que no primeiro momento eu quis ter aquela crise de ansiedade, dizer, meu Deus do céu, 1000 artigos, como é que eu vou fazer? E aí foi quando eu respirei, eu consegui me tirar daquela situação no momento e dizer, calma, o que é que eu vou fazer para conseguir dar certo? E aí eu fiz o cálculo de quantos eu tinha que ler por dia para eu conseguir finalizar com tantos dias. E aí foi isso que eu fiz, eu dividi um caderno lá por dia e tinha que roteirizou, ler, né? Exatamente, eu tinha que ler, sei lá, 10 por dia. E aí eu dividia, lia 4 de manhã, 4 de tarde, 4 de noite, 10 de noite, enfim. Ia fazendo como dava, e isso era final de semana, trabalhava de manhã, atendia de tarde, chegava de noite, tinha que fazer isso à noite, tinha que bater essa meta, porque eu sabia que ou eu fazia essa divisão por dia, ou eu ia surtar. Porque você querendo ver esse por fora, realmente é enlouquecedor, né? De você entender que você não vai conseguir, de que isso vai lhe engolir, não vai dar tempo. E aí você começa, né? O ciclo, meu Deus, porque eu inventei isso, eu não precisava disso agora. E meu orientador, ele vai ficar me cobrando e tal. E aí você começa esse ciclo, né? De ansiedade, para quem é ansioso como Porque eu, isso né? respinga em outras áreas também, né? Totalmente. Não fica só ali. Exatamente. Você vai respingando. Porque eu acordava pensando nisso, dormia pensando nisso. Eita, mas é amanhã. E depois de amanhã. E quando terminar isso? Aí eu nem terminava aquela fase, já tava pensando na próxima. Mas quando terminar isso, eu vou ter que escrever. Lá vai fazer discussão, não sei o quê, fazer resultado. Enfim, referência. Mas aí eu aprendi a tentar me diminuir um pouco esse sintoma, digamos assim, ansioso. E focar no check diário, digamos assim. Que foi o que me ajudou a vencer esse dia a dia, digamos assim. E aí, no final, é aquilo. Sempre dá certo, né? Vamos dizer, digamos assim, né? Óbvio que deu certo porque eu me esforcei para que dar certo em relação a esse assunto, né? Mas eu acho que é tentar realmente sair da situação, como eu falei mais uma vez, e tentar vencer esse gigante diário, talvez. Eu acho que, pelo menos, para mim, facilitou e deu certo. Perfeito, perfeito. Essa questão de você olhar diante do problema e ter esse afastamento é muito que a gente conversa diariamente. E foi muito importante a questão do automimo. Acho que, pra mim, Tâmara trouxe muito, eu digo Tâmara porque foi o carro-chefe que trouxe pra gente esse... Nosso lado racional. Nosso lado racional, nossa colérica. Nossa colérica. Super. E achei muito... Mas eu vou melhorar. 2024. Essa questão do automimo, ele realmente, ele ou lhe destrói, ou ele, você entendendo assim, onde lhe pega, você voa ou você cai. Tâmara, o que seria um automimo? Eu queria dizer justamente agora. Bem, eu não sou determinadas influencers, né? Você não é Virgínia. Mas sei não, me ajudem aí. Eu vejo o seguinte, coisinhas diárias que a gente nem percebe, mas que faz para se automimar, né? Para autoelogios, acalentos. E aí a gente nem percebe no dia a dia que isso é realmente uma coisa que faz para afagar o nosso ego, né? E aí quando a gente tira aquilo, é que a gente percebe, nossa, aquilo de fato era essencial para eu ser uma pessoa mimadinha, né? Para eu continuar sendo um mimado, né? Eu gosto de uvinha verde sem caroço, então eu vou pegar a uvinha verde sem caroço, porque eu não gosto de mastigar e ter o carocinho lá. Então é meio que isso, né? Falando de mim, o meu automimo é o banho quente. Eu não sei tomar banho gelado, pode estar a 40 graus, eu não sei tomar banho gelado. E realmente, quando eu tomo banho frio, eu fico mal-humorada. Agora me expliquem. Me expliquem por quê. E aí, o que vocês acham? O que é? Acho que é mais conforto mesmo. Acho que neurologicamente mesmo já tá acostumado que ali é algo bom. Aqui é o ápice do meu momento. Então, tirar isso realmente é igual às vezes a pessoa que toma café com açúcar, né? Às vezes o pessoal sente muito café isso. sem açúcar. Café sem açúcar. Quando eu tomo café é sem açúcar. Não gosto. Um
parênteses, né? E eu acho que é muito isso. Mas Mas tu mantém também- constância ou não tiro quando preciso tirar? Não, só quando acontece algo trágico. Trágico aí- que tipo precisa assim, fortalecer faltou os energia. músculos. Trágico mesmo. É. Não, mas eu ia falar, sabe o que vocês estavam comentando e eu tava me lembrando sobre instalação na realidade. Perfeito. Tão importante, né? Que a gente saiba exatamente pelo que está passando. O Matheus estava falando, eu estava pensando justamente nisso. Essa organização que você teve para o mestrado foi totalmente essencial para o êxito que você obteve no final. Mas o começo de tudo foi a instalação da realidade. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Então, eu preciso fazer isso. Isso não é ser, calculista, frio, calculista. Você só está aceitando a realidade. Isso. A realidade Eu é vou essa. fazer com o que eu tenho agora. E tornando mais Exato. dinâmico, né? E vocês veem como isso é proveitoso para a sanidade mental, né? Perfeito. Para você não perfeito. chegar no fim, meu Deus, o que é que eu fiz da vida? Porque eu, né? Ou entrar no ciclo de procrastinação e dizer, não, mas eu não quero encarar essa realidade agora, então deixa pra amanhã, e quando vê depois de amanhã, depois de A amanhã. procrastinação é terrível, né? Uhum. Porque você não consegue ver que tá procrastinando às Isso. vezes. Porque é tão um hábito, né? Acordei, vou procrastinar, é meio que isso. No meu caso, não. No meu caso, eu percebo tanto, só que eu começo a me cobrar mentalmente. E eu fico 24 horas percebendo que eu tô procrastinando e eu fico me E culpando. paralisia. Isso, exatamente. Eu fico, meu Deus do céu, eu devia estar fazendo aquilo, não tô fazendo. Eu sou essa pessoa. Mas eu não também. quero sair, mas não consigo começar. Aí depois que Aham. começa, talvez desanda, mas desanda assim, pra Aham. conseguir terminar. Mas eu acho que fica nessa de paralisia mesmo, e fica nesse problema mental, realmente, você ficar se cobrando e sem fazer nada a respeito. Eu acho que é pior ainda. Eu sempre fui da pessoa de me cobrar muito. Eu me cobrava o tempo inteiro. E entrar nisso, eu não detesto procrastinar as coisas. E eu trabalho muito com prazo. Uhum. Se você me der um prazo, eu vou tentar cumprir o máximo que eu posso. Eu vou chegar lá no final todo baleado, todo acabado, mas eu vou te entregar. E quando eu não tenho esses prazos, eu mentalmente eu vou me sabotando. Eu vou me sabotando. Não, tem amanhã, depois de amanhã. Mas ao mesmo tempo que eu vou colocando para amanhã, eu também vou me culpando por estar deixando para amanhã. Então, eu tenho essa questão da procrastinação, mas eu também me cobro dentro dela. Aí Aham. vai gerando uma dualidade ciclo, de né, sentimento e um Uhum. ciclo terrível, terrível. E aí, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu no meu mestrado também. Então, no doutorado eu tô mais tranquilo. Mas no meu mestrado aconteceu muito isso, de eu ter um prazo para poder entregar a dissertação e eu simplesmente travar. Não saía absolutamente nada. E eu sabendo que precisava entregar e não saía. E aí eu comecei a criar essas ansiedades que a gente tem hoje em dia. De tipo, meu Deus, eu preciso entregar. E não saía uma palavra. Eu lia, eu relia e não saía nada. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu fiz... Aí entra naquele velho... Ou eu deixo 100%. E se eu deixar 100% vai dar uma merda muito grande. Ou eu vou lá e vou tentar fazer. Mas quando eu ia tentar fazer... E aí você Saía. ficava, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí entra muito na questão do tempo sombrio, né? Porque a gente volta para o início. Porque para mim foi um tempo super sombrio. Como é que eu vou sair disso? Onde é que eu vou encontrar uma linha de poder me tirar disso sozinho? Porque só eu que podia fazer isso. Só eu que podia ter a força ali para poder sair. E foi bem difícil. Daniele me ajudou na época. Acho que ter essas... Não é que é válvula de escape, mas eu acho que ter alguém... apoio, né? Um apoio pra dizer assim, ei, Vai dar certo. Calma, vai né? dar certo, vai dar calma. Pelo menos te orientar, assim, tipo, tá passando por isso. Porque quando você tá passando por aquilo dali, é muito difícil você enxergar aquilo dali, naquele momento. Mas quando alguém chega pra você, e Daniele me ajudou muito nisso, ela fez, Pablo, é o seguinte, é isso, de forma muito serena, muito calma, no amor mesmo, né? E eu tenho certeza que foi o amor de Cristo ali por mim. Não tem a menor dúvida a respeito disso. Deus, através da vida dela, eu ainda era namorado, né? Éramos namorados ainda, mas Deus, através da vida dela, conseguiu me resgatar dessa coisa que eu tava me colocando, né? Dessa característica que eu tenho de sempre estar querendo fazer aquilo dali, tendo prazo pra cumprir, mas quando não dá, e aí, faz o quê? Não consegui. Isso é muito do temperamento também, É. porque eu tenho essa característica. Quando eu não consigo cumprir alguma coisa ao que eu me proponho, não vai dar tempo, então não vou mais fazer, né? Tô estudando pra... Ame ou deixe, né? Tá com coisa bem dos extremos. tô estudando pra uma prova amanhã, não vai dar tempo de cumprir todo o conteúdo, então vou com o que tenho. Não, vou com o que tenho, entendeu? Não vou me dedicar ao... Por quê? Mas por que isso acontece?
Porque aí eu falo de mim, você vai dizer se acontece com você. Porque eu sou perfeccionista. Então, se eu for fazer uma coisa, eu tenho que ir com 200%. Meu Deus, os coléricos se identificando. Eu falo sempre, eu dou sempre esse exemplo. Eu não sou de nadar em água rasa. Eu detesto água batendo na canela, eu tenho que dar um mergulho. Se não for assim, eu nem vou nadar. Então ela não é do time feito, é melhor que perfeito. Ela não é do sanguíneo, porque o sanguíneo é super superficial, né? As pessoas, o superficial aí tem essa dificuldade. Então, se não for pra mergulhar, não boto nem a roupa de banho, né? Pra mim, o que pegava é lidar com a frustração. Uma coisa que eu internalizei muito. Eu nem sempre eu vou acertar. O fracasso, ele acompanha ao longo da vida. Eu acho que foi esse um ponto de insight que eu tive de tornar mais leve. Tanto a questão do processo de estudar para concurso, estudar para outras coisas, de caminhar com a loja, de montar esse podcast, acho que foi lidar com essa questão do eu nem sempre vou acertar. E aí tá tudo interligado, e se nada der né, certo, que a gente tá falando. Tá tudo interligado, porque quando a gente entra na área do sofrimento e vem um amadurecimento, você consegue perceber o que tá passando, o que você passou e o que você precisa fazer dali em diante, né? Inteligência emocional. Né? Acho que também, é isso, né? também. E acho que é mais a questão de você... Não, eu vou amadurecer de verdade. A questão da instalação da realidade, ela é muito necessária. Principalmente de insight de vida. De, não, até aqui eu posso reclamar disso. Eu passo daqui... É meu. É parar de realmente estar nessa condição de vítima. E me colocar como uma pessoa adulta e responsável, que é o que cada um é aqui. Cada um tem suas lutas, suas dificuldades. A vida não gira em torno de um âmbito só. Acho que o que torna mais assim é justamente isso. Você tem outras áreas. Uma identidade com várias funções. Não é só um lado que às vezes que vai pesando. Às vezes tem dois que tá robusto. E você vai ter que lidar e você vai ter que conviver com isso. E acho que assim, falando particularmente, a questão da fé me ajuda muito nessa perspectiva. De ter o contato com Deus, de ter aquela oração, de ter aquele momento de vou tirar esse fardo, porque eu vou falar com alguém sobre isso. E tornar isso realmente mais maduro, de reconhecer onde é a minha limitação, reconhecer porque coléricos vão entender. A gente se acha muito forte. Matheus, não se sinta excluído. Mas a porta é ali. A porta é ali. Eu me sinto muito forte. Eu penso que com a minha força e com o meu jeito e com como eu pensei, como eu idealizei, vai dar certo. E quando vem, minha filha, querida, a vida. Oi? É assim, viu? Assistindo The Chosen, né? A segunda temporada chegou aí, fui assistir. E aí, teve uma cena que eu me identifiquei muito, que é a de João e Tiago. João e Tiago vão lá fazer um serviço braçal, arar a terra e tudo mais. Jesus elogia eles. Nossa, Jesus elogiou, né? Muito bom. E eles passam a se sentir os caras, né? João e Tiago, uau! Recebi o elogio de Jesus. Queridos de Cristo. Pedro, por favor, me respeita, etc. E aí, vai passando a cena e um determinado diálogo, eles vão questionar Jesus, né? Passei não sei quantas horas arando lá a terra, era uma terra seca, um serviço muito difícil. E aí, eles querem fazer a diferença, você percebe lá pelo contexto que eles estão, né, querendo ser os caras mesmo. E aí, Jesus fala o seguinte na cena: quando se tem uma paixão muito grande, você deve escolher se vai canalizar para a justiça ou se vai canalizar para outras coisas. Então, o conselho, né, é canalizar aquela paixão avassaladora que você tem de fazer determinadas coisas, de mudar o mundo, para a justiça. Porque aí você vai fazer a diferença com o que você tem. Né? No caso do colérico, a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar as pessoas, a gente quer educar as pessoas, né? A gente acha que sabe muito, olha o que fulano tá fazendo. E aí chega até um momento que é uma soberba, né? Exatamente. A gente tá achando que a gente é melhor, que a gente é o cara, que a gente é o cara. E aí Jesus, de fato, fala, segura a tua onda. Você tem uma coisa boa. Se você não usar para o que é certo, aí você vai para um caminho bem errado. Exatamente. É bem isso que eu sinto todo dia. Pronto, resumi a minha vida. Eu tive muito disso, de canalizar para algo que realmente vai me alavancar. Porque antes tinha até essa questão do colérico, ele tem uma força, né? Tem a questão da temperatura, ele é quente. E eu tinha muito isso em coisas pequenas. Seja projetos pequenos, seja
A questão de educar os outros, meu Deus, tem que me segurar horrores. Hoje eu já fico, essa demanda não é minha, é só a vida do outro, é a vida do outro, o mantra eterno. Porque realmente, se deixar, você coloca sua energia aquilo que realmente não é seu, não é da sua área, não é da sua competência, e deixa de colocar os olhos para aquilo que realmente vai importar, em sentido de vida, em sentido de construção. E não se tornar uma pessoa chata também, né, minha gente? Porque, gente, E é um pé pra se tornar, né? isso daqui, assim, ó, é isso daqui. É muito tênue. Uma linha muito bem... Por isso que eu digo, no meu... chato. E E achando achando que que tá, tá é. ajudando. Coisa, porque Exato. você não se toca. Exato. E as pessoas não pediram opinião. Isso. Por isso que às vezes eu faço um jejum de silêncio. Eu digo, não. É importante. Isso que o Matheus falou, a questão da pessoa não pedir opinião. Isso foi uma coisa que mudou na minha vida. Uhum. Porque antes, nós coléricos, né? Assumidos. O bom que né? tá assim, em torno de temperamentos, É. né? Começando só. E Os psicólogos vai estar aqui. Não é bem isso, não é bem isso. não é bem isso, calma. Certo. Mas eu tinha muito isso de, às vezes, dar uma opinião, às vezes a pessoa nem pediu. E depois a pessoa ficava com raiva de mim porque eu dei aquela opinião. E aí, com a maturidade, óbvio, evidente, você vai construir. Caraca, a pessoa não pediu uma opinião pra mim. Então, por que eu tô dando? Porque eu preciso dar. Porque eu tenho essa necessidade. Aí você começa a olhar pra você. Por que eu tenho essa necessidade de falar sobre isso? Sobre a vida de quem é a outra pessoa e dar opinião sobre ela? Aí você fala, não preciso ficar fazendo isso. É uma opinião minha. E se a pessoa pedir, aí tudo bem. Aí eu fui mudando. E aí é uma coisa que o colérico tem que ir treinando, segurar, né? Porque senão ele vai. Chega a um ponto que essa questão de opinião chega a ser falta de educação, né? Exatamente. Porque, assim, tem coisa que as pessoas não querem que você toque no assunto. E às vezes não Né? estão prontas pra E escutar. se elas quiserem, elas vão lhe perguntar. Elas vão perguntar. E se elas perguntarem, é porque elas Isso estão é- preparadas pra ouvir o que você tem a dizer, entendeu? Exatamente. Se elas Isso. não perguntarem, é porque elas não estão preparadas. Isso. Então, Ou fica não lá. querem. Ou não querem. Às vezes tem gente que sabe o que você pensa, Isso. mas não quer saber porque talvez vai confrontar que é com o o que ela direito deles, Que é o pensa. direito dele. Porque você acha que você vai mudar aquela pessoa por meio de uma opinião que é sua. Uhum. Exatamente. Aí é onde a gente vai entrando na soberba que Exatamente. eu tava falando. E a sensação realmente que eu tive, que até um dos pontos aqui, é você tem que deixar o bom sendo bom no lugar dele. Às vezes aquela ali não vai ter que continuar na sua vida, aquele ciclo, aquela postura, aquela ação. Às vezes ela vai ser pertinente, mas não mais daquele modo, não mais daquela forma. Então, acho também, às vezes, o necessário de... vamos a gente voltar ao insight da pauta. É você realmente deixar, seja atitudes, seja ações, seja... até, às vezes, até projetos mesmo. Você acha que aquilo ali é bom para aquela época, é bom para aquele momento, mas às vezes é necessário você olhar com parcimônia e não. Aqui já não me pertence. Não me cabe mais. Não é o meu erro Isso. atual. Fez uma música. Vendo por essa perspectiva de deixar o bom ir, eu vi muito isso na questão de advento, né? Essa questão de Cristo, do Messias, às vezes você não quer deixar volta a um alto mimo, você não quer deixar aquilo ali de lado, porque, poxa, a vida já é tão difícil, tudo já tá tão difícil, você tem que abrir mão para realmente você seguir o fluxo, você aprender a viver, deixar o que é realmente, às vezes, até o melhor, o que tem que chegar na sua vida, você tem que abrir, realmente, esse passo de abrir mão, de deixar... Vou também na questão do temperamento. Será que tem temperamento que é mais fleumáticos? Acho que pra mim, admiro, não gosto muito de convivências, porque fleumáticos, eles são bons, mas às vezes também a passividade mais agonia o juízo. Mas pra mim, assim, foi mais desafiador desse ano, realmente, a ter que abrir mão. De deixar o que eu achava que era bom. Não, isso aqui foi bom pra esse momento, pra essa fase. Mas talvez não vai mais me acompanhar para o seguinte. Não vai mais me acompanhar para talvez o próximo ano. No caso, tinha que estancar no meio de 2023. Mas entro com 2024 com essa perspectiva. Ter que abrir mão também do que é bom aos meus olhos é necessário para início, para insight. Eu acho que projetos, amizades, Isso. Enfim, momentos, pessoas, enfim, tudo isso se encaixa nesse aspecto, né? Até que ponto aquela pessoa, aquele projeto de 2021 ainda se encaixa com Isso. a realidade e com o meu desejo atual de 2023 para 2024. E aí, realmente, acho que essa autoanálise, né? De parar para olhar mesmo. Uhum. Mas eu vejo muito isso, assim, de você conseguir tirar essa sua emoção, realmente, de colocar esse coração, né? Dizer, mas isso aqui, eu não posso me livrar disso aqui. Isso aqui é importantíssimo. Aí, quando você se tira da situação e olha assim, não é tão importante assim. E isso poderia... E até quando você deixa de mão algumas coisas, isso vai ajudar você a conseguir ir mais pra frente.
né? Isso. E eu acho que isso é importantíssimo, né? A gente conseguir ter essa inteligência, ter esse tipo de jogo de cintura para se perceber e perceber as situações e onde você cabe, onde você não cabe, o que é bom para você ou não, e o que às vezes está ali se sustentando, segurando naquele lugar, né? Que você acha que aquilo ali tá lhe ajudando, mas às vezes tá ali lhe prendendo no chão, né? E deixa impedindo você de avançar. Vocês têm essa de, não, vou parar tal dia pra refletir sobre. Eu tenho toda hora isso. Eu ia falar isso agora. Não tem um dia específico que eu Pra tire. você, não, eu preciso parar pra... Porque às vezes tem situações que chega que eu digo, eu não posso pensar nisso agora. Porque se eu pensar nisso agora, eu vou tomar uma decisão totalmente no impulso. Então, calma, deixa não. Tal dia, eu agendo mesmo. Tal dia eu tomo essa decisão. Porque eu sei que dor eu quero fugir, frustração eu quero fugir. Mas eu sei que eu tenho que... E às vezes eu tenho um problema muito grande de conflitos. Às vezes eu não quero entrar em conflitos. E tem conversas que elas são mais necessárias, Sim. são conflituosas. Então, realmente, eu digo, não, eu preciso pensar com calma, com muita prudência. Então, amadurecer é preciso? Mas calma. Não agora. Mas eu sempre faço assim, principalmente com essas coisas que traz sentimento, que traz emoção, pra que às vezes não pese também. Acho que depende, assim, tem vezes que eu consigo esperar dizer assim, não, se eu conversar sobre isso agora, isso não vai dar certo, mas eu não consigo estender muito não, assim, segurar muito não, porque minha mente não desliga do assunto. Sobre o poder de decisão, assim, de decidir rápido, eu decido rápido. Mas talvez por isso eu precise, todo dia, não é exagero, parar um momento para pensar o que eu fiz no dia e o que eu preciso fazer, né? É um globo, é uma coisa de gente que se cobra demais, que precisa pensar no que fez, no que as pessoas disseram. O perfeccionismo, que você precisa aprimorar o que você fez. E do dia a dia da pessoa mesmo, que tem que tomar várias decisões, falar a respeito de vários temas. Chega uma hora que dá um tilt, né? Não, preciso pensar, então eu faço isso todo dia. E não é algo agendado, assim, programado. É porque eu sei que eu preciso e aí eu paro e fico preferencialmente em silêncio, porque não sei vocês, eu valorizo muito o silêncio. Sim. O silêncio é assim, silêncio absoluto, sem televisão, sem celular, sem música, sem nada, o silêncio. E aí eu preciso passar Né? 10, 20 minutos que seja em paz. Perfeito. Eu faço isso quando eu tô lavando a louça. Faço Os homens terapia. Sério. Minha mente fica pensando muito sobre isso e do que aconteceu durante o dia pra poder entrar no que a Tamara falou agora. Você olhar e enxergar aquilo dali, cara, tem que orientar nisso. Será que, uma dúvida real minha, será que hoje, assim, as relações, elas estão mais, não insalubres, mas mais intensas e mais instintivas por essa questão de falta do olhar para si como uma pessoa limitada e cobrar muito do outro Eu acho que, na verdade, é porque as relações estavam muito superficiais. Então, quando tá muito superficial e você exige um pouco de profundidade, já acha que é muito, sabe? Então, eu enxergo meio que isso. Porque as pessoas não estão acostumadas a querer entrar em alguns assuntos, querer entrar realmente em pontos doloridos para crescer junto ou para ouvir a opinião do outro, né? Que nem sempre vai ser a que você quer escutar, nem sempre vai ser o que você quer ouvir. Mas entender que nem todo mundo tem a maturidade de escutar sem se doer tanto. Porque doer vai doer. Pronto, falar de um ponto que você não gosta de ouvir e falar, mas eu gosto dessa pessoa, mas aí nem todo mundo tem inteligência emocional, enfim, a questão da maturidade para entender que isso não diz respeito que ela tá querendo lhe machucar. Óbvio que pode ter, né, situações que tem pessoas que querem realmente machucar. E aí depende do contexto, né? Se uma pessoa que tá ali junto com você, pra gente que é casado, o marido, né, a esposa, o pai, a mãe, alguém que tá muito perto de você, que você sabe verdadeiramente que te ama. Já se importa com você. Aí exige a maturidade do ouvinte pra entender que aquilo é uma dica em amor, não é uma discussão, não é uma crítica. Quer dizer, pode até ser uma crítica, né? Mas construtiva, né? Exato. Visando uma construção. Exatamente. Perfeito. E eu acho que é isso mesmo, a questão de ser muito raso, de não querer aprofundar e querer fugir, né? Isso é muito do advento da internet, né? A gente vive numa era muito superficial de tudo. Então você vê uns stories, a pessoa tá lá curtindo, não sei o quê, mas no final das contas a pessoa tá vivendo uma superficialidade ao extremo. E a gente pega aquilo dali e a gente vai se alimentando daquilo dali, né? Tudo que a gente vê, a gente se alimenta. É impossível dizer assim, não, eu assisti um filme
eu assisti uma série e não tô me alimentando daquilo dali. É óbvio que você tá, Com certeza. né? E aí quando você olha para aquilo dali e fala, acontece alguma coisa na sua vida e você quer replicar, você acaba replicando com o seu inconsciente ali, vai trazendo coisas do filme, você da tem série, do que você consumido, tem né? consumido. E aí, consequentemente, essa questão da superficialidade de amizade, de relacionamento, cai muito dentro do advento da internet, né? As pessoas estão muito mais superficiais. E permanecer por muito tempo é muito difícil. Por exemplo, a gente tem um grupo, né, o CSI, há muito tempo, não sei, há mais de 10 anos, né? E a gente isso é uma construção. Eu até falo pra minha esposa, né, pra Daniela, e falo assim, amor, como é difícil a gente formar amigos. E amigos verdadeiros, Depois da em universidade, que principalmente. e que são amigos que nos confrontam, sabe? Essa parte que o Matheus falou do confronto, ela é importante para a construção de relacionamento. Verdade. Ela é E importante. depois da universidade, por quê, né? Por quê? Porque a gente ficou mais maduro, a gente Exato. exige aceita outras tanto, coisas. às vezes, né? Exatamente. A gente exige outras relações, Uhum. a gente exige outros comentários. A gente percebe quando é superficial e às vezes, Verdade. não quero isso. Eu vai não pra- tenho paciência. Também, É. às vezes, Eu não tenho de paciência. De querer Zero. estar alimentando uma coisa nova, que às vezes realmente... amizade demanda tempo. Óbvio que, Verdade. né? Uma amizade, né? De verdade. Isso. Não apenas um coleguismo, né? de sair pra fazer uma coisa legal e tal. Aham, Realmente aham. algo mais realmente profundo e verdadeiro. Realmente demanda tempo e Aham. demanda energia, demanda presença de vez em quando, nem não sempre, né? Isso. Porque senão vira algo pesado. Porque a gente sabe que a gente não se vê pontualmente, tá ali conversando sempre. Sempre Por mais incrível que de isso se pareça. encontrar. Por isso que o grupo lá ajuda muito. Porque eu, por mais que não vejo vocês diariamente, Mas parece que sempre mas vê. parece É. que eu estou com vocês É, diariamente. Verdade. Entendeu? E às vezes tem amizade que não entende o ciclo que você tá vivendo, né? A Uhum. fase que você tá vivendo. Então, às vezes, às vezes romper com essa questão de tipo, caramba, fulano é muito meu amigo, mas hoje ele não compreende quem eu sou. O meu Eu atual, acho que o meu momento atual é onde também dá o... Verdade. Eu vou abordar um assunto polêmico, mas eu passei isso com a religião. Uhum. Né? Alguns amigos que eu tinha antes de me converter não entendem. Quer dizer, eles nunca me disseram assim, pô, virou evangélico. Mas assim, você percebe que naturalmente a sua vida mudou, Uhum. né? E você passa a não aceitar determinadas coisas, ou então determinadas situações que lhe incomodam, e aí você vai para outro lugar. Aí cabe essa questão também, né? Que nem sempre todo mundo, né? Independente da religião, até porque eu tenho amigos de vários Aham. tipos de religião. Não tô dentro da religião dele, nem ele tá dentro da minha, enfim. Aham. E isso não impede de se seguir. Mas tem pessoas que não conseguem, né? Às vezes, realmente, separar isso. E estão ali naquele momento, mas se for algo um pouco mais diferente do que ele pensa ou do que ele gosta, Exatamente. não consegue, Aí- né? Desvincula, Exatamente. realmente. Naturalmente. E acaba que aí naturalmente. volta pra tudo para o mesmo tema, que é a maturidade, né? É verdade. Uhum. Amadurecer é necessário, tá, gente? A gente já viu, Você né? A já- gente já... A gente pode... Importante. Pode, ficar à vontade, fica à vontade. É importante, né? É É importante. importantíssimo. Toda vez quando chega... Toda vez quando chega fim de ano, eu tava até comentando com uma amiga minha, que ela até perguntou, como é que surgiu A ideia. isto? Eu disse, não, fim de ano, estava eu revisando minhas metas e tinha interrogação do lado, podcast. Eu disse, caramba. E a interrogação. Eu disse, não vou terminar outro ano com essa interrogação, não. Vamos botar pra frente. É necessário ou necessário? Metas de fim de ano. E aí? Polêmico, porque tem gente que funciona e tem gente que realmente não funciona com... E uma coisa que eu tive que me policiar muito é essa questão do... Não é só um checklist. É eu olhar para o processo, eu entender a importância da mini meta, entender a importância do pequeno passo, entender a importância do que eu estou abrindo mão, qual a escolha que eu estou perdendo, qual a escolha que eu estou realmente ficando. Então, acho que isso daí, para mim, assim, foi um processo realmente de um tempo, de maturação, mas um processo que eu reconheço, de que não foi só, vou cumprir. Não, vou cumprir com uma sabedoria, vou cumprir com um momento que eu veja que é oportuno, e vivendo realmente a etapa, vendo o processo, vivendo a perspectiva. Pra mim, realmente, metas funciona, porque se eu se deixar livre, não consigo, assim, fechar outro ano e começar outra coisa, seja de ano, de mês ou de estudo. Acho que pra mim, realmente, é algo que torna muito necessário, de ter aquilo ali, ter aquele olhar, pra mim voltar ao eixo, eu preciso voltar sempre ao eixo. Porque às vezes... É o ponto de referência, né? É. Acho que quando você não tem um ponto de referência, você vai seguindo Caminhando, conforme o fluxo. Eu prezo muito por essas coisas, inclusive eu falo muito em sala de aula. Você só consegue resolver algum determinado problema se você pontuá-lo.
Você não vai conseguir resolver aquele problema se você não pontuar. E aí, eu falo para meus alunos, eu sou muito gráfico, mas eu acho que a maioria das pessoas quando ela olha por exemplo, esse daqui, ela já traz para ela um sentimento, já traz para ela, ver uma ideia, então já traz algumas outras coisas. Então, quando você pontua, e aí a questão das metas, eu também trabalho muito em cima de metas, mas eu também trabalho em cima de metas, mas se eu não atingir aquela meta, como é que eu vou lidar com isso? Porque é uma linha muito tênue entre você definir suas metas, que é importante você ter esse planejamento, ou você virar refém daquilo dali. Porque isso vai se causando ansiedade. Eu preciso cumprir, preciso cumprir, preciso cumprir. Então, acho que é encontrar um meio termo entre essas duas coisas. Eu acho importante, sim, fazer essa pontuação, até para você não ir conforme o fluxo, como a gente tá falando. Mas eu também vejo que, isso daqui vai melhorar o quê? Isso daqui vai me trazer o quê de bom? O que é que eu posso fazer para 2024 em que eu não fiz em 2023? E aí, seguindo as pontuações ali. Passado, Acho que eu lembro que eu fiz, foi bem assim básico, não foi aquele momento, meu Deus, agora vamos fechar o ciclo, vamos iniciar um novo, acender uma vela, oração, não. Fiz despretensioso e teve uma vez que eu achei o caderno lá, e achei essa folha, eu olhei e fiz, é tão legal, né? Muita Quando coisa você acha, eu consegui. quando você pontua e acha aquele negócio, caraca, eu consegui cumprir Eu isso. fiz isso. E assim, não precisa ser, vai entrar no doutorado, terminar o mestrado. Mas vai entrar no doutorado, você vai. Chega, eu fiquei logo nervoso aqui, perdi até, fiquei até com gagueira, misericórdia. Mas eu acho que pequenas metas mesmo, sei lá, fazer exercício físico 2 vezes na semana. Se você fizer 3, fizer 4, fizer 5, já cumpriu, né? Passou da meta e foi ótimo. Entendeu? Eu acho que, e às vezes, não se apegar tanto a coisas tão grandes, né? Isso. Mas metas pequenas mesmo, sei lá, A questão do tomar mais ordinário, né? água. Pra mim é uma meta importante, que eu preciso até melhorar, até hoje em dia, que eu falho muito, e eu percebo, meu corpo percebe que eu preciso tomar mais água, né? E quando eu olho pro xixi, eu fico, eita, não tomei água direito hoje. E isso é uma meta que às vezes até me frustra, né? Porque é uma besteira, E uma né? coisa simples, né? Simples, e que eu posso melhorar, eu posso, né? Enfim. Eu preciso aprender isso aí, porque eu sou megalomaníaca, né? Acho que minha lista seria assim, ganhar na Mega Sena, comprar uma mansão nos Coisas Hamptons, básicas, o que virar eu- corredora profissional, né? Exatamente. Não aí é eu assim. consegui, não fiz nada. Aí, Exatamente. Você vê realmente Eu uma coisa... Gente, tomar mais água pra virar corredora profissional, você vê Ganhar na aquela Mega linha. Gap, né? Uma Você coisa vê o que distante é o... aqui. Realmente. Aí poderia começar com me alongar todo dia. Uma boa, né? Vou precisar aprender isso aí. Não, eu acho né? que isso Porque eu faço também pela questão A da- minha lista é assim, não é me alongar todo dia, é virar e praticante Circo de du Soleil. yoga, né? Porque é bem... profissional. Consegui Exato. fazer todas as Próximo posições de Michael yoga. Phelps. Eu acho que é uma questão mais aí de começar por baixo. Acho que talvez a questão que O sarrafo tá um a pouco gente... em cima, eu né? acho que a média... Exatamente. A média, ela tá tão em cima que é tão desafiador que eu nem... Exato. E tu é perfeccionista. Como é que lida? eu tenho que... Aí Lascou. doida, né, amiga? Aí fica um pouquinho assim, com o olho piscando assim de vez em quando, mas tá aí, tá sobrevivendo, tá dando certo. Mas eu acho que é isso, eu coloco essas metas um pouco mais palpáveis, talvez pra Aham. evitar realmente essa frustração, evitar realmente essa ansiedade e não ficar nesse ciclo de, eita, não consegui nada, tá vendo? Eita, deu tudo errado esse ano. Mas, e mesmo que tenha dado tudo errado, alguma coisa deu certo. E o que deu certo, talvez, é tentar se acalentar também em relação a isso, pra não entrar nesse surto, entendeu? De entrar ano e sair ano nessa, de não estar saindo do canto, não tô fazendo nada, não tô conseguindo ver nada de positivo. Mas eu acho que é isso mesmo, é tentar se programar pra entrar nesse ciclo aí de Até pequenas porque, mudanças, eu acho. às vezes o processo de espera ele é muito angustiante, né? Tem coisa que realmente não está acontecendo e não vai acontecer. Quem estuda para concurso sabe, alô, galera, que realmente o processo de espera ele é muito angustiante. Ele te desafia, ele te coloca em lugares que você quer sair, mas você não consegue sair. Antes eu brincava muito com o pessoal, tipo, eu me sinto Britney no espaço. Aquele meme de Britney na lua, sentadinha, eu me sentia muito aquilo ali. Caramba, não tá saindo. Mas depois, assim, eu disse, não, eu não posso colocar os olhos só nessa perspectiva. Minha vida não pode ser só isso. Eu não sou isso daqui. Então, acho que essa amplitude de visão, de eu sou além disso, eu exerço outros papéis, eu posso também contribuir em outras formas. Eu tenho um gosto também para outras coisas, posso aprender novas coisas, posso me desafiar em outros aspectos também. Esse É negócio de aprender necessário. Coisas novas é muito legal. Eu agora no doutorado tô aprendendo a programar. Eu não sabia, mas assim, eu tinha uma ideia a programar, tal, não sei o quê, mexer no computador, tal. Mexer no computador, né? Programar, mexer no computador, mas tudo bem, né? Enfim. Não, mas é o quê? Máquina de escrever, né? Máquina de escrever, datilografia. Mas enfim, mas isso é muito legal, porque quando você começa a aprender ali, você vê, caraca, eu tô evoluindo. E é uma coisa completamente nova.
Você nunca fez. Aí você tem uma... É engraçado porque tem uma percepção diferente. Quando você começa uma coisa nova, parece que aquilo dali dá um gás. Você, caraca, eu consigo fazer. Eu consigo ir mais além. Aí você começa a pesquisar, você entra em outras, começa a entrar em grupos. E aí você vai vendo que o negócio tá evoluindo. Quando você tá na mesma, por exemplo, concurso, né? Você falou muito sobre concurso. Isso. Você tá o ano inteiro fazendo a mesma coisa. Você e você, né? É você e você. O ano... Aí no outro ano você não consegue passar naquele dali. Você no outro ano do mesmo jeito. Dá uma canseira. Dá. E você olha assim, eu não tô saindo do canto. Não tá saindo do canto. Mas no final das contas, se você der a lupa, como a gente tá falando aqui, você está fazendo alguma coisa e você está saindo do É uma canto. régua invisível, né? É. Conhecimento é uma régua invisível. Isso. Você não tem como saber Isso. o que você tá Tá vendo? Sou eu que avançando. falo as frases, né? Aqui. Não, ele já fez uma Ele música. já Eu tô tá. escondendo o jogo. Eu tô escondendo. Escreveu. Tá tudo escrito aqui. E isso faz a diferença, né? Isso Aham. você tem que olhar e trazer essa lupazinha o tempo inteiro. E é um resgate E é um mesmo. resgate. Porque lidar com não, gente, é Eu muito... fico pensando realmente, eu me colocando no lugar assim, meu Deus, eu acho que se eu fosse esse Concurseiro. concurseiro. Não, porque você Eu passou, tava no meu filho, Dr. no Maia. primeiro concurso que você foi, Meu, né? eu Eu nunca não quero fui. saber, não. Eu nunca fui, Não. eu nunca Não. quis ser esse perfil de Não. concurseiro. Se eu não tivesse passado esse concurso, eu nem sei o que é que eu ia estar fazendo na minha vida. Não sei se eu ia estar aqui. Eu pensei uma vez sobre Aham. isso, sabe? Eu disse, meu, será que eu ia estar por aqui? Eu ia ter acessado algum emprego fora daqui, em São Paulo, sei lá, alguma coisa assim, fora da Paraíba, no caso, né? E aí, eu disse, eu acho que eu não teria esse gás de estar ali, né? Aham. Batendo na tecla de bater na trave e voltar, Voltar. bater na trave e voltar. E eu acho que eu não teria essa mentalidade, essa inteligência emocional mesmo de conseguir se refazer e insistir, entendeu? Talvez eu fosse do time de, não, pra mim não é pra mim. E que é mais fácil fazer isso, né? Você se colocar nesse lugar de não é pra mim do que você dizer, não, é pra mim, eu vou conseguir. E que a gente tem muitas histórias aí de pessoas que passam anos e que entram e que vai mesmo. Sim, Lorena, por exemplo, né? sim. Amiga de Pablo, que passou aí 10 anos, foi? Foram 10 anos pra ser tentar juiz ser e tal, juiz. e conseguiu agora. E Exato. eu disse, meu Deus, 10 anos, será que eu teria essa coragem de entender o meu propósito a esse nível? De saber o que eu quero a esse nível? É muito doido mesmo, pra mim, assim, entender isso. Por isso que é muito individual, né? É o que você Uhum. disse, você entendeu o propósito. Uhum. Você firmou ali e é um renovo. Você tem que estar a todo tempo se lembrando. Uhum. E rede de apoio ajuda Uhum. muito, Uhum. muito, muito. Pessoas ali que, quando você tá abaixo, Dani, te amo. quando você tá em queda, e a outra pessoa também te resgata essa questão de tipo, não, é só um momento. Olha tanta coisa que você É já- isso, você caminhou. E é como você diz, a régua é invisível. Principalmente quando você trata de conhecimento, né? Uhum. É invisível, calma, você errou nisso, mas tem outras coisas. E prova, né? A gente sabe que é uma medição que é muito complicada, né? É. Porque nem toda prova é a sua prova, nem tudo que tá ali é. Nem toda prova é você, né? Em relação ao Isso. que você conseguiu responder ou não. Errar um gabarito, imagina, né? Tudo isso, Isso. tem todos esses Conta detalhes, muito, né? conta tudo. No dia como você tá, tudo. Então, é realmente, é uma maturidade que você tem que ir tendo constante. E abraçar muito o propósito. Uhum. Porque se deixar solto, é às vezes o que eu costumo dizer em casa com Rebeca, né? Você não pode fragilizar o que você tem certeza. Se você fragilizar aquilo que você tem a certeza, você está colocando em fragilidade todo o seu esforço, toda a sua dedicação, tudo aquilo que você se destinou, tudo aquilo que você realmente colocou como negociável. Se é negociável, então você não tem que nem tocar. Uhum. Tem que deixar ali guardadinho, tem que ficar e tem que só seguir o bonde. Mas acho que quem consegue fazer isso é realmente quem sabe o que quer realmente, né? Porque se você estiver fazendo algo assim, eu acho que eu quero ser juíza. E aí você começa, aí qualquer percalço vai dizer, "Eita, acho que eu não quero ser tão juiz, ser tanto juiz assim. É a questão da persistência. É. Uhum. Constância, né? Isso. Entrando na reta final deste papo. Mas antes, eu queria que vocês abordassem e falassem assim de como vocês enxergam a questão da esperança do novo. Seja para um novo ano, seja para um novo projeto, seja para uma nova mudança. Na visão e na concepção de cada um. Vem aí, né? Vem aí. É sobre Os mais isso. É otimistas isto. falem primeiro. Os Os mais mais otimistas falem primeiro. Pior que eu nem sou tão otimista Também assim. não. Não, eu sou bem realista. Mas assim, eu tenho um Realista pé no pra otimismo pessimista. também. Não, eu tenho um pé no otimismo. Por exemplo, né? Um exemplo muito besta. Eu chego no shopping dia de Natal e penso, eu vou encontrar uma vaga. Eu vou encontrar uma vaga. Eu vou. E E ela consegue. mentira. Eu consigo Tá, a tá, vaga. Eu consigo a vaga na frente, no primeiro estacionamento. Eu E assim, chamo isso não, da vaga do crente.
só queria Ele dizer também. isso. Chamamos da vaga do crente, mas E tudo assim, certo. não é uma, duas vezes. Eu vou, assim, confiante que eu vou encontrar a vaga, sabe? E acontece. Enfim, um exemplo bobo pra dizer que eu sou de realista pra otimista. Não sou bom pessimista. Começou com o quê? Ia ser corredora numa maratona e Nós agora tá somos no Hamptons, otimista. né? É. Vizinha de quem? Gisele Bündchen. Coisa mais mulher, mais- Uma coisa mais alcançável. É, não? né? Não, mas eu sou realista. Sou Então, o novo pra tu te dá esperança. o novo pra mim é a instalação na realidade. É isso. Menina, chega, deu. Eu não tenho mais o Sentiram, que né? falar, né? Sentiram, né? Não tem mais o que falar. Não, eu sou, como eu disse, né? Eu sou realista, eu sou bem de aceitar a realidade, mas também não sou daquela conformada. Ah, a realidade é essa e Então, pronto. Perfeito, Uhum. perfeito. Não sou assim. Mas para dizer assim, está me dando muita esperança, o novo ano que se Uhum. inicia. Também vou ser realista e não vou dizer que, nossa, grandes esperanças, grandes expectativas. Não. Né? Eu espero em Deus que seja um ano muito bom para mim, para as pessoas. Mas também não acho que vai ser, e aí eu estaria mentindo se dissesse que sim, que vai ser um ano extraordinário para todos. Né? Então, eu não posso dizer que a esperança do novo é a esperança de grandes coisas. Né? Que, para mim, não gosto dessa história de você é capaz de tudo, de você pode tudo, porque eu sei que nem eu posso e nem cada um em sua individualidade pode. Cada um pode muitas coisas em determinadas áreas, mas não pode tudo. Então, primeiro, estar lá na realidade, saber o que você tem e, com isso, trabalhar nas coisas extraordinárias que você pode. Obrigada. Essa frase de tatuar no braço. Vou cortar, vai lançar esse corte, né? Vai Vou ser lançar esse corte aí. Esse corte aí. Volte pra sua realidade. Você corta, você volta. Vai fazer a musiquinha, mas quem ganha? Pois é, tem que fazer né? Eu peço respeito. É melhor um repente, né? Eu Pra acho que você... é coisa mais paraíba. No meu caso, eu acho que minha visão de vida em relação a muita coisa mudou depois que eu entrei no hospital, trabalhar no hospital. Porque eu vejo histórias trágicas todo dia, né? Ou seja, crianças com câncer, pessoas com a minha idade, que do nada aparece uma doença e tá lá na beira da morte, enfim. E eu acho que isso mudou muito minha visão de, meu Deus do céu, hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser eu que esteja aí, entendeu? E é uma realidade, eu não sei, né? A gente não sabe amanhã. Meu pai morreu de câncer, ele era super jovem, e eu acho que isso mudou uma chave na minha cabeça, assim, de tentar viver o hoje. Não naquela visão de viver hoje como se fosse meu último dia, eu vou aloprar o carpe diem eternamente, entendeu? Não, mas um pouco disso também, assim, me apegar um pouco a isso mesmo. Eu não sei o meu amanhã, não sei como é que eu vou, o que é que eu vou fazer, não sei. Viver bem o hoje, né? Viver bem Viver hoje. bem o hoje. Por exemplo, quero viajar, vamos programar pra daqui a um mês viajar, vou. Né? Porque, Ele faz isso todo final de semana. não, queria eu poder Um fazer isso adendo. mesmo, mas vai que, né? É porque eu fico assim. Aí quando ele, tipo, não pode, ele vai pra pipa. Aí eu fico olhando aqui, o Instagram de câmera em Gramado, eu fico, não posso Gramado agora, não pode Gramado agora. Não é verdade. Vamos se instalar na realidade. A realidade é uma coisa mais, enfim. E aí eu acho que isso é o que me dá um pouco de esperança pro futuro, é essa questão do amanhã ser um novo dia, de aproveitar esse amanhã e não focar somente em 2024, como o Tamara falou, vai ser perfeito, vai ser meu ano, vitória, vitória, vitória. Né, o coach motivacional. Mas trazendo mais a realidade, obviamente, mas também pensando que eu tenho que tentar fazer o máximo com o que eu tenho no meu dia a dia e voltar para aquela questão do extraordinário, das pequenas coisas que também são extraordinárias, né? De parar para refletir o dia a dia e tentar ver o bom de eu posso andar, né? Eu posso comer o que eu quero comer, que eu tenho muitos pacientes. Hoje uma mulher chorou porque ela falou. Ela ficou muito entubada, estava com a traqueostomia, e hoje durante a terapia ela falou, ela ouviu a voz dela, ela comeu, e ela fez, meu Deus do céu, eu queria muito isso hoje pra mim. E eu fiquei, meu Deus do céu, caramba, falar, isso aqui, comer uma uva, comer um chocolate, tomar um café. É tão... e aí a gente só tem noção do que é quando a gente perde, quando a gente vê, né? E aí, eu acho que isso me humaniza, sempre me volta assim, dizer, Matheus, olha isso, né? Olha isso, olha essa criança aí que tá, olha essa mãe, olha esse pai, né? Que tá... Você tem o privilégio, vou dizer assim, de ser no seu trabalho, né? Pra nós, pra gente que não trabalha com isso, é importante o serviço, né? A gente ir pra lares de idosos, de crianças que não têm pais. E aí você percebe, não por soberba, olha o tanto que eu tenho. Mas você percebe que você é tão indigno quanto,
né? Que a gente E que é passível também, né? e de que acontecer com a gente também. exato, e que se você tem, é um bônus, Uhum. né? Então, Isso. seja grato pelo Uhum. bônus que Isso. você tem. E eu fico naquela, meu Deus do céu, pode ser eu que amanhã que acordo com alguma coisa e, né? É um tanto negativo, às vezes me pesa um pouco, sim, mas acaba que eu tento extrair a parte boa desse pensamento. Eu acho que é isso. É tentar focar nesse pequeno, né, extraordinário todo dia e foco, vamos viver o Carpe Diem. Vamos ver o café de fora. Não, próximo de 2024 eu nunca fui da pessoa que ia tornar aquele ano, 2023 vai ser top, 2023 eu vou fazer isso. Eu nunca fui essa pessoa. Umas coisas bem assim, nunca fui. E eu acho que isso me facilitou a minha vida em muitos aspectos, em muitos âmbitos, porque eu coloco o que é que eu preciso fazer, mas nunca é algo tão gigante, assim, se eu vou fazer aquilo ali. Cara, eu preciso fazer academia. Eu preciso, enfim, falar, perdoar uma pessoa, talvez, né? Porque a gente fica naquela, vou perdoar, não sei o que. E eu tenho muito colérico, sabe, né? A dificuldade de perdoar. Enfim. Talvez. Talvez, né? E a esperança do novo. Eu acho que entra dentro do que eles já falaram, né? Vai ficar repetitivo, mas é olhar para o simples. Voltar para o simples. De enxergar que tudo que você tem faz parte da felicidade que você constrói ao longo de todo esse processo. Então, acho que é isso. Vou colocar uma pergunta direcionada para ti, Pablo. Na questão da mudança, como é que teu olhar em relação a isso? Porque o novo é realmente a mudança. O novo é a mudança, exato. Eu, desde que eu saí de Campina, eu já saí várias vezes de Campina, né? E era uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Campina é onde eu nasci, mas Campina foi onde sempre Deus me tirou. Realmente. Deus sempre me tirou de Campina. Ele nunca me deixou em Campina. Claro que, evidentemente, eu estudei aqui, em Campina e tal. Mas, assim que eu finalizei a minha graduação, Deus já me levou para fora. Então, e eu acho que ele já estava me preparando, sabe? Hoje em dia eu tenho isso muito claro. Eu tenho isso muito claro, porque ele já estava me preparando. E eu sou uma pessoa muito família. Sempre fui. E sempre fui muito apegado à minha mãe, a meu pai, à minha irmã, a meus sobrinhos. E Deus sempre fez com que eu saísse daqui. Da época que eu voltei, né? Trabalhei fui para Natal. Aí voltei para Campina. Depois fui para Caruaru para fazer um mestrado. Voltei para Campina, fui logo em seguida... Voltei não, eu já saí do mestrado e fui para João Pessoa. E agora, né, com tudo que vem acontecendo, vamos para um canto mais distante ainda. Né? Então, Deus sempre me tirou. Acho que ele estava me preparando psicologicamente, fisicamente, enfim. Estava mostrando que meu lugar não é em Campina. Né? Então, essa questão da mudança para mim é mais tranquila hoje em dia. Porque eu sei que é o propósito de Deus para mim. Porque ele já estava me levando a fazer isso antes. Então, eu sou muito mais tranquilo. Então, essa mudança não me assusta. A primeira mudança que eu fiz me assustou muito. Já na segunda, eu já fui lidando um pouco melhor. Na terceira, meu Deus do céu, amo João Pessoa loucamente, né? E agora, em outro canto também... O trânsito tá horrível. Né? Mas... Brincadeira. Mas... eu acho que essa mudança, acho que me leva a querer estar nesse canto, entendeu? Entendi. Não que eu não queira voltar. Consequentemente, eu vou fazer de tudo para poder voltar e ficar próximo dos meus. Mas eu acho que não me traz medo. Não me traz medo de forma nenhuma. Porque isso foi construído pelo Senhor mesmo. Por Deus, por mim. Não foi. E foi engraçado, porque eu fui e voltei. É como se fosse um bate e volta, bate e volta, bate e volta. Mas eu tinha no meu coração de que... Eu falo pra todo mundo, toda vez que eu converso sobre essas histórias, eu falo pra todo mundo, Deus não me quer em Campina. Deus não me quer em Campina. E da vez que eu voltei pra cá, aconteceu uma coisa que foi a pandemia. Então, olha como são as coisas engraçadas. Foi porque eu trabalhei aqui, eu passei acho que 4 meses. E entrou depois pandemia. Então, eu não tava vindo pra cá, eu tava dando aula remota. Então, mesmo estando aqui, eu não estava aqui. Mesmo trabalhando aqui, eu não estava aqui. Isso foi me tocando num lugar assim, realmente Deus não tá me querendo em Campina. E aí ele tem os seus propósitos, óbvio, evidente. Então, permissivo também, muito necessário. Né? Exato. E você tá aberto a isso. Acho que você precisa estar aberto ao que Deus quer pra você. Às vezes a gente reluta muito. A
gente reluta muito e acha, não, mas é porque eu quero tal canto, eu quero tal canto. Mas quem é a gente, né, minha gente? Vamos ser sinceros, né? Jogar Deus contra paredes assim, tipo, você vai ter que fazer isso por mim. Não. Você vai seguindo e dizer o eis-me aqui, né? E em qualquer canto que eu for, tá o eis-me aqui. E esse ano, 2023, foi um ano que eu disse eis-me aqui. Foi o ano que eu mais trabalhei na igreja. Foi o ano que eu mais me dediquei para as obras do Senhor. Foi o ano que eu mais fiz coisas. E foi o ano que Ele mais me abençoou. Amém. No final, Não Ele por finalizou. barganha, né? Não por barganha. Em nenhum momento eu barganhei com o Senhor. Mas assim, eu disse, foi uma das coisas que mudou minha mentalidade, né? De tipo, eu não tava trabalhando na igreja. Eu não tava servindo. Eu não tava indo para as coisas sociais. Que foi uma das coisas que me trouxe para a igreja que eu tô hoje em dia. Né, esse lado social, esse lado mais humano. Porque a gente, né, como o Matheus falou aqui, nós que não somos da área da saúde, não temos contato com isso, mas eu precisava ter contato com isso. E aí, quando fui para a Cidade Viva, voltei, né, a trabalhar no Senhor, comecei a ir para os eventos da Cidade Viva, foi aí que foi o ano que eu mais trabalhei. Foi o ano que eu mais trabalhei. E foi o ano que Deus mais me abençoou. Não como forma de barganha, mas como forma de tipo, caraca, que bom que eu tô fazendo isso, que eu tô melhorando nesses aspectos. É uma questão de proximidade mesmo com Exato. Deus, né? Porque é uma consequência. Exato. Você tá mais próximo de Deus, então você tá mais próximo da vontade dele. Exato. E acaba que você segue os caminhos que você tem que seguir, porque é o caminho que ele programou para você. Exato. Né? Não é barganha. E que é bom, perfeito e agradável, nem, né? vou me dedicar à igreja porque eu vou... Para ter isso, né? porque eu vou ganhar mais coisas. Mas não é uma questão de proximidade mesmo e de propósito. Isso. E acho que também entra quando você vive nessa... Quando você consegue amadurecer até a sua fé, porque isso é um processo de maturidade de fé também, né? De estar permissivo diante de Deus, independente do resultado. Acho que você muda um pouco as suas perguntas em relação a Deus. Você não tem mais aquela espera... Pesa, porque é muito ruim. Mas colocar assim diante... Isso. Mas colocar diante dele te dá uma resposta diferente. Te dá um conforto diferente. E realmente é individual. Não tem como eu dizer como é a sensação, porque ela realmente é particular. Não é? Então, esse fato de estar permissivo no tempo e na mudança diante de Deus é uma coisa que te conduz a um lugar muito particular. E acho que depois você entende, né? Exatamente. Talvez aquele fosse o momento certo. Exatamente. Realmente, o seu eu de um De ano, um 2 ano, anos, isso. talvez você não tivesse tão pronto. Total. Talvez você não tivesse Total. passado tanto problema, assim, em Total. questão, né? Da Isso. parte de cima e tal. Exatamente. Quando você chegasse nesse futuro, Isso. você não estaria tão preparado para lidar melhor com Isso. essa realidade E atual. porque às vezes vem resposta que nunca chega. Você Você vai passar a vida E é sobre e vai sobre E é isso. E você vai ter um conforto diferente. Por isso que é uma paz que excede entendimento. Porque realmente é particular. Mas como você disse, tem que ter também um processo de humildade, né? O processo de humildade, de você colocar isso, de se submeter mesmo. Isso. E o processo do cristão é esse, né? Você submeter à vontade do Senhor. Quando você entende que aquela é a vontade do Senhor, você simplesmente diz, baixar a cabecinha e segue. Porque sabe que aquela é a melhor, a vontade, né, perfeita e agradável. Senão você cai na soberba, tudo que a gente já falou aqui. Vai contra Deus, e, enfim, tudo o que Ele quer pra gente. E se eu pudesse, assim, perguntar uma palavra pra cada um, para o ano que vem, a de Tâmara seria o quê? Paz. Quase uma vinheta da Rede Globo. Não sei, eu acho que seria paciência. Seria paciência. Tá, dentro do que vocês falaram, eu acho que sabedoria. A gente precisa ter mais sabedoria pra tratar o outro, conversar com o outro. Sabedoria pra poder entender o que Deus quer pra gente também. Eu acho que é sabedoria. Perfeito. Acho que sua, Raíssa? A host. a perspectiva do novo, pra mim, sempre trouxe um conflito. Porque, como eu disse, eu sempre tive muito receio de lidar com o fracasso, porque eu gosto de controlar. E essa questão de trazer metas, mas metas reais, metas que me tornem mais humana, metas que me desafiem também, que me tirem do meu lugar de conforto, que me tirem do lugar da dor do conforto, acho que foi muito necessária para mim, para essa questão do ano de 23. E uma coisa que sempre me lembra em mente é uma passagem bíblica que meu pai sempre fala, que é a questão da semeadura, né? O agricultor, ele não sabe quando a chuva vem, ele não sabe quando, se vai ter colheita, ele não sabe o momento certo, mas ele tem que fazer. Se o inverno é bom. Se o inverno é bom, se é ruim, mas ele faz. E uma coisa que meu pai sempre dizia, quando chegava o fim de uma prova, né, que ele perguntava, e aí, como é que foi? Minha mãe mais acolhedora, ela esperava eu falar, mas ele sempre perguntava, e aí, como é que foi? Eu dizia, não, talvez esse ano não dê certo. E ele sempre lembrava isso na minha mente, né? Ele sempre trazia essa esperança de tipo, olha, independente, um agricultor, ele planta,
Ele prepara a terra, ele planta, ele semeia, ele colhe. E a mesma coisa eu faço na sua vida. E acho que a mesma coisa que se eu pudesse dizer assim para todos, é que não espere a chuva, não espere a chuva passar, não espere sol, não espere nada. Vivam. Realmente, façam planos. Planos que vocês possam ter em mente que podem ser concretizados, porque às vezes não adianta realmente um plano utópico, uma coisa surreal, mas a vida é em movimento, então movam-se. Acho que a palavra que eu poderia dizer é movam-se, é o mover. A vida, ela é fluida, ela vai acontecendo, enquanto você também vai se despertando, enquanto você vai vivendo. Estou prova viva disso, né? Loja, podcast e muitas outras coisas que podem vir, plena última semana de dezembro. Isso me lembrou Forrest Gump, vocês também? Corra, Forrest, corra! E nem sempre ele ia para um lugar, né? Uhum. Eu lembro da cena que ele tava num campo de futebol americano, sei lá, não entendo muito de esporte, mas eu acho que era futebol americano. E a menina lá disse, corra, Forrest, corra. Porque ele tinha que ultrapassar determinado limite para fazer o ponto, né? Para fazer o gol, enfim. E aí ele correu, fez o ponto, mas ele continuou correndo. Tá fora do campo, né? E ele não sabe, o objetivo dele era correr, literalmente correr. Não era fazer o ponto, ele sabia que tinha que correr e aí ele se moveu. E eu vejo muito isso, a vida ela é em movimento. Ela é em movimento. Lógico que tem dia ruim, ninguém vai romantizar aqui o sofrimento, dizer, vamos superar. Não é isso, mas a pegada de você abraçar realmente seu propósito. Acho que hoje, mais do que nunca, eu entendo, assim, o que eu quero para minha vida, o que eu quero trabalhar na minha dificuldade, trabalhar no meu ponto forte, e eu acho que isso é o que realmente coloco muito diante de Deus, de sabedoria, de me dê sabedoria para continuar, me dê sabedoria para analisar também o que chega até mim, para que a gente também não tenha soberba, ou não tenha a falsa sensação de capacidade também, e com muita ajuda. Foi um ano difícil, um ano desafiador, mas foi um ano muito bom, no todo, na perspectiva do todo. Então é isto, acho que paz, paciência e sabedoria, e movam-se. É dessa forma que eu encerro esse podcast. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada, de verdade. Um mimo da marca que patrocina. Um mimo. Vamos usar aqui. A Meet. Esse ladinho. Uau! Um pequeno mimo. Olha, gente. Seu alto mimo Seu alto mimo de hoje. Meet para todas. Então é isto, agradeço. Estão curiosos para saber o que é? Claro. Sigam No o próximo Instagram. capítulo. É isto, muito obrigada para vocês que assistiram e acompanharam até agora. Curtam, comentem, compartilhem. Vou deixar as redes sociais de todos aqui, caso vocês queiram também. Dicas de restaurante, de vinho. É isto, muito obrigada e até a próxima.